orar, vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, bendito Pai, nós te exaltamos e te louvamos, Senhor, nesta hora, por este momento, Senhor, que antecede a tua mensagem. Pai querido, Pai amado, te pedimos pelo pregador desta manhã, pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor o ajude, que o Senhor faça fluir, Senhor, no teu espírito e possa nos passar exatamente o que está no teu coração, Senhor, para nós. Ajuda teu filho, Senhor, abençoando, ungindo, fazendo com que ele possa entregar a tua mensagem, Senhor, de acordo com a tua vontade. Quanto a nós, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para que possamos entender tudo que o Senhor vai falar nesta manhã para nós. Eu te agradeço, Deus amado, e recebe esta glória que é tua, é para ti, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, né? Carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Amém? Amém. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Amém, irmãos? Podemos sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Essa é a segunda epístola de Paulo a Timóteo, né? E essa epístola ela tem um peso especial. Eu gosto muito das duas epístolas de Paulo a Timóteo, mas essa ela tem um peso especial porque ela foi a última epístola escrita por Paulo, a última carta enviada por Paulo. E essa carta ela é enviada dentro de um contexto, dentro de um cenário de luta, de dificuldade, né? Havia uma perseguição terrível de Nero contra a igreja. Nero estava perseguindo a igreja, os cristãos estavam sendo perseguidos, existia muita aflição, né? Se na primeira carta de Paulo a Timóteo nós vemos Paulo falando, olha só, alguns se desviaram da fé, alguns foram por outros caminhos. Nessa carta agora Paulo vem dizendo para Timóteo, olha só, todos me abandonaram. A tribulação veio, a dificuldade chegou, agora todos me abandonaram, só me restou Lucas. Eu vejo uma tristeza no coração de Paulo, naquilo que ele escreve para Timóteo, e também vejo uma preocupação de Paulo com relação a Timóteo. Timóteo era jovem, Timóteo tinha medo, Timóteo tinha timidez, Timóteo tinha inexperiência, e Paulo está preocupado em passar para Timóteo informações importantes para que Timóteo permanecesse firme nessa fé. A preocupação de Paulo era manter Timóteo firme no propósito, no evangelho, levando a palavra de Deus, né? A situação de Paulo agora era totalmente diferente do seu primeiro encarceramento em Roma. Na primeira vez, Paulo estava numa situação, podemos dizer, tranquila, numa casa alugada, podia receber as pessoas, mas agora não, agora ele estava numa cadeia mesmo, agora ele estava às portas do seu martírio. E ele envia essa carta para Timóteo. Nessa carta que ele envia a Timóteo, ele traz recomendações, ele traz exortações, ele traz ensinamentos para que Timóteo fosse fortificado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã.
Eu quero trazer, nesse capítulo 2, alguns ensinamentos importantes que Paulo tenta passar para Timóteo nesses seus últimos momentos. É como se ele tivesse chegado para Timóteo e falasse: olha só, corre aqui, senta aqui, que eu tenho que te falar isso. Eu tenho que te passar isso. Porque isso é extremamente importante. A primeira exortação de Paulo para Timóteo, ela diz respeito ao fortalecimento. Nós vemos isso no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas, amados, o que é se fortificar na graça? Como que eu me fortifico na graça? Eu quero dizer para você que a fortificação, o fortalecimento, é tornar-se forte, manter-se forte. Na graça de Deus, nós podemos dizer que existem 4 pilares que sustentam a nossa fé, que dão embasamento para essa fortificação na graça. O conhecimento, o relacionamento, a constância e a comunhão. Essas 4 coisas são extremamente importantes para que nós estejamos fortes, fortalecidos na graça, na fé que há em Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Não existe fortificação na graça de Deus se não houver conhecimento da palavra de Deus, amado. O conhecimento da palavra de Deus é muito importante para você ter uma vida fortalecida na presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. A falta do conhecimento de Deus gera a insegurança, gera o medo. Se não conhecemos a Deus, não confiamos em Deus. Eu não confio em algo que eu não conheço. Se alguém chega para mim e fala assim: olha só, toma isso aqui vai te fazer bem, eu vou falar: mas eu não conheço isso. Eu preciso conhecer para confiar naquilo, para que aquilo tenha o efeito que ele tem que fazer. Eu tenho que ter o conhecimento. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas, amado, como que eu vou resistir se eu tenho medo? O medo não gera resistência, ele gera desistência. Quando eu vejo uma situação e eu me coloco com medo daquilo, eu fujo daquilo, eu não resisto. Como que eu vou resistir ao inimigo se eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Porque eu não conheço a palavra. Porque uma vez conhecendo a palavra, uma vez entendendo o poder de Deus, a soberania de Deus, aí sim você começa a ter o ferramental necessário para resistir ao diabo. Sem conhecer a palavra de Deus, você não sabe que em nome de Jesus todas as coisas estão sujeitas. E aí você passa a ter uma fé frágil, uma fé fraca. Por quê? Porque te falta o conhecimento. Esse é um pilar muito importante, amados, é o conhecimento de Deus. Só resistimos se tivermos conhecimento. Precisamos conhecer ao Senhor, amado. Não tem como viver uma vida com Deus sem conhecer a Deus. A palavra de Deus é de entrada. É a porta de entrada onde nós vemos Deus fazendo, Deus construindo, Deus destruindo, Deus mostrando que Ele é Deus. Ele fala para o povo dele: olha só, eu permiti que isso acontecesse, para que o meu nome fosse glorificado, para que vocês vejam quem é Deus. Ele permite o povo descer para o Egito, o povo ser escravo, para que em cima do Egito o nome de Deus fosse glorificado, para que o povo viesse a conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é muito importante, irmãos. Na nossa caminhada com Deus, a falta de conhecimento nos conduz ao erro. Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 24. Abra sua Bíblia, Mateus 22, 24 ao 32. Vamos ler. Mateus 22, 24 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência do seu irmão. Ora,
Houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão, a seu irmão. Da mesma forma, da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, e até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se casam, nem são dados em casamento, pois serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eles traziam questões para Jesus, e Jesus respondia essas mesmas questões dentro da palavra. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que muitos perecem nos dias de hoje por falta de conhecimento da palavra, por se negar a buscar em Deus o conhecimento de Deus. Deus nos deixou a sua palavra não é à toa, é para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos a ser levados por doutrinas estranhas, por qualquer palavra, por qualquer aglomeração. Deus nos dá a sua palavra para que tenhamos consistência, para que saibamos quem Ele é, quais são os seus princípios, quais são os seus mandamentos, os seus estatutos e como nós devemos agradar a Ele. Quando negligenciamos o conhecimento de Deus, nós caminhamos por caminhos tortuosos e nos afastamos daquilo que é o verdadeiro Evangelho. Em primeiro lugar, a culpa é minha, porque eu faço a escolha de não conhecer a Deus. Eu faço a escolha de não buscar o entendimento. É uma responsabilidade minha, irmão. Ah, mas fulano ensina errado. Mas e a sua responsabilidade? Qual foi o momento que você pegou a palavra de Deus e foi ali estudar, entender e buscar a compreensão do que ela realmente diz? Nós precisamos parar de delegarmos a nossa culpa para outro e assumirmos a nossa responsabilidade, porque eu tenho que conhecer a Deus. É uma responsabilidade minha, irmãos. Eu tenho que buscar o conhecimento de Deus. Todo aquele que professa o nome do Senhor, todo aquele que é eleito segundo a sua vontade, segundo a sua presciência, deve buscar conhecer a Deus através da sua palavra. O segundo pilar que eu quero destacar é o relacionamento. Vamos voltar para Hebreus. Hebreus 10. A partir do versículo 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O autor aos Hebreus, ele nos diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Mas ele também nos diz para entrarmos na presença de Deus com ousadia. Para entrarmos na presença de Deus com ousadia, em outras Bíblias diz entrar na presença de Deus com intrepidez. E isso nada mais é do que liberdade de linguagem. Você tem liberdade para falar com Deus. Se relacionar com Deus através da oração, amados, é algo lindo. E não tem como termos uma vida fortalecida se não nos relacionarmos com Ele. Precisamos conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus nos leva a um relacionamento com Deus. Se eu conheço a Deus, mas não me relaciono com Ele, tem alguma coisa errada.
Veja bem, eu conheço um Deus que é todo poderoso, que criou todas as coisas, que formou todas as coisas e que tem algo preparado para mim. E quando eu me recuso a me relacionar com esse Deus, é a mesma coisa que eu dissesse para ele: olha, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu entendi, é tudo balela. Eu me torno rebelde contra Deus. Só que não é somente se chegar e se relacionar da forma que o mundo tem hoje, relacionamentos, alguns autores dizem relacionamentos líquidos, né? Porque tem alta rotatividade. Não é esse tipo de relacionamento, é um relacionamento constante. Não tem como ficar com Deus. Hoje eu sou servo de Deus, hoje Deus me agrada, amanhã não quero mais nada com Deus. Não é assim que funciona. O relacionamento com Deus é um relacionamento constante. É um relacionamento para a vida inteira. Não é um relacionamento momentâneo, não é um relacionamento no momento de necessidade. Não, agora nesse momento Deus é agradável a mim, mas depois desse momento passado eu já não preciso mais de Deus. Não é esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Deus espera um relacionamento constante, e nesse relacionamento deve haver sinceridade de palavra. Não existe como se relacionar com uma pessoa de forma falsa. Se não houver sinceridade, se não houver verdade naquilo que é dito, não posso dizer que é um relacionamento, irmãos. O relacionamento com Deus tem que ser sincero. Quando está doendo, você tem que chegar e falar com Ele: Senhor, olha, não estou aguentando, está difícil. É isso que Deus espera de você, essa confiança, mas isso só vem através do conhecimento. E uma vez que você conhece, você sabe que pode se achegar a Ele, pode se achegar a Ele com ousadia. Antes, amado, nós não podíamos nos achegar a Deus, éramos impuros, éramos imperfeitos, mas através de Cristo fomos justificados, fomos feitos justos. Ele nos tornou justo, Ele pagou o preço por nós. Uma vez pago esse preço, já não tem nada que seja cobrado de mim, porque foi pago. Então agora em Cristo eu posso entrar com ousadia na presença de Deus. Ele faz a ponte, Ele liga-nos a Deus. Estávamos destituídos, mas agora fomos feitos filhos. Olha a maravilha do Evangelho, do poder de Deus. Aqueles que não eram povo, aqueles que estavam perdidos, que estavam largados, foram adotados. Deus te chama de filho. Amém. Glória a Deus. Precisamos compreender isso, amados. Porque quando compreendemos isso e dobramos os nossos joelhos, nós entendemos que não estamos ali no chão, na casa, no quarto, não estamos ali, estamos na presença de Deus. Você consegue compreender isso? Você está diante do Altíssimo, aquele que criou todas as coisas. O universo se enrola quando Ele vem, é muito poder, é muita autoridade, é diante dEle que você está. Quando você dobra os seus joelhos no seu quarto, é promessa dEle, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que me garante isso. Mas isso só vem através do conhecimento. Quando você conhece, então você passa a entender. E quando você entende, você passa a se relacionar. Mas não se relacionar de qualquer maneira. Se relacionar com ousadia. Se relacionar com ousadia. Você chega no seu quarto e você sabe que Ele está do alto da sua glória olhando para você, irmãos. Veja a maravilha disso. O Deus Todo-Poderoso se importa com você. Aleluia. Ele é um Deus pessoal. Um Deus pessoal requer um Deus que te conheça profundamente. Ele conhece a cada um de nós profundamente. E sendo onipotente, onipresente, onisciente, Ele consegue atender a cada uma das nossas necessidades. Ele consegue entender e compreender e ouvir a cada um de nós. Naquele momento em que você entra no seu quarto, na sua intimidade, naquele lugar que as outras pessoas não podem entrar, mas que você permite que o Senhor entre, porque Ele é o seu Senhor, Ele é o teu Deus que te formou, que te conhece desde o ventre da sua mãe. Ali você se coloca na presença dEle, ali você chora, você fala, e Ele está ali contigo. Você precisa enxergar isso para compreender a importância do relacionamento com Deus em oração, amado. Às vezes achamos que falar com Deus é trazer palavras bonitas, palavras bem elaboradas.
ou repetições de palavras. Isso não é relacionamento, irmãos. Relacionamento é sinceridade. Se eu ficar a minha vida toda me relacionando com você, falando palavras decoradas de um livro, ou palavras que eu ouvi de outras pessoas, aquilo não flui do fundo do meu coração, não há verdade nas minhas palavras. E nós estamos falando de um Deus que conhece as palavras antes que elas cheguem aos nossos lábios. Então é muito mais importante ainda a questão da sinceridade da palavra. A verdade da palavra, a ousadia ao entrar na presença de Deus, amados. Porque se eu não quero entrar na presença de Deus, se eu não quero falar com Deus, é como se eu falasse: olha, Jesus, me desculpe, mas ter morrido naquela cruz foi em vão, porque eu me recuso a entrar na presença desse Deus, eu me recuso a falar com esse Deus. O teu sacrifício para pagar os meus pecados, para que eu pudesse novamente, na viração do dia, me achegar a Deus, como eu fazia antigamente lá no jardim, foi em vão. Mas não foi, amados. Então entenda e perceba a importância da oração na tua vida. A oração, a conversa, a fala, o diálogo. Isso é um dos pilares. Falamos do conhecimento, falamos do relacionamento. Agora eu quero falar da questão da constância. A constância é permanecer com Deus através da fé no nosso Salvador. Livro de Hebreus ainda, capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Reter, irmãos, guardar, permanecer. Confissão é o testemunho, é a fé. Devemos guardar isso bem fundo no nosso coração. Isso é algo que não podemos perder de forma alguma. Se perdemos a Cristo, nós perdemos a direção que nós estamos seguindo. É fato conhecido que muitas pessoas se perdem quando estão em uma floresta, por exemplo. Isso não é à toa. Tem um porquê. As pessoas se perdem quando estão caminhando numa floresta porque geralmente uma das nossas pernas ela é mais forte do que a outra, ou a direita ou a esquerda. Isso nos impossibilita de caminharmos em linha reta, porque se a minha perna direita é mais forte, a cada passo que eu dou eu tenho a tendência de ir mais para a direita, mais para a direita, mais para a direita, mais para a direita. Se a minha perna esquerda é mais forte, a cada passo que eu dou eu vou mais para a esquerda, mas eu nunca vou andar reto. Eu nunca vou conseguir andar reto. Para que eu não venha me perder ao andar numa floresta, eu preciso traçar objetivos. Eu preciso olhar para uma árvore que está à minha frente e seguir em direção a ela. Uma vez que eu chegue naquela árvore, eu vejo uma outra árvore na mesma direção e vou em direção àquela. Amado, o que eu quero dizer para você é que na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos vários caminhos que nos conduzem à perdição. E só existe um caminho que nos conduz à salvação. Mas se eu não olhar para o caminho certo, para o autor e consumador da minha fé, a minha perna direita ou a minha perna esquerda vai me fazer se desviar desse caminho. Porque uma delas é mais forte e elas não querem ir para o caminho certo. A minha carne, a minha essência, o meu ser, ele é conduzido por este mundo, pelas coisas desse mundo que seduzem. Se eu não focar em Cristo, se eu não olhar para Cristo, se eu não trazer na memória o objetivo da minha caminhada, que é ser igual ao meu Senhor, que é buscar andar na presença do meu Senhor, obedecer ao meu Senhor, eu vou me desviar do caminho, porque enquanto para Cristo só existe um caminho, para a perdição existem vários. Existem vários, e eu preciso ter a consciência, eu preciso fazer o autoexame e avaliar se a minha fé, ela permanece constante. O que Paulo está falando para Timóteo era: olha, Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo. Olha só, Timóteo, não deixe que a tua perna direita te leve para o caminho errado, ou que a tua perna esquerda te leve para caminhos tortuosos, mas segue para o alvo, só existe um caminho. Agora, se eu não me avalio,
se eu não sou sincero comigo mesmo, eu me perco na caminhada. Eu deixo de buscar a palavra de Deus. Eu paro de ler. Não, hoje eu vou ler. Não, amanhã. Amanhã não, hoje eu estou meio enrolado aqui, eu estou meio ocupado, mas depois eu leio. E orar hoje, não, eu vou só, ó Senhor, tudo bem aqui, pá, tá de boa. Calma aí. Você não sente prazer em conversar com Deus? Você não sente prazer? Porque, amados, veja bem, uma pessoa que gosta de um determinado time de futebol, ela sente prazer em estar no estádio. Uma pessoa que gosta de um determinado time de futebol, ela sente prazer em ler a história daquele time, em conhecer aquele time, em falar sobre aquele time. Agora, quando você diz para mim que eu não quero mais orar, eu não quero mais ler, vejamos, irmãos, porque de repente já estamos começando a nos desviar. Ninguém se afasta de Deus, ninguém termina o relacionamento com Deus do dia para a noite. É um processo, irmãos. A gente começa aos poucos, porque o inimigo, ele tem sabedoria, ele é inteligente. A gente não vai sair hoje, acabou. Não, é um processo. Você começa deixando de lado a palavra, você começa fazendo aquela leitura meia boca, aí daqui a pouco você já não está mais fazendo oração, você já não está mais se relacionando com Deus. Quando você vê, você está fora dos caminhos do Senhor, porque você não traçou o alvo. Você deixou de olhar para o alvo e começou a olhar para as coisas adjacentes, para os outros vários caminhos que te levam a vários lugares, mas que não é o lugar que você deveria estar. Você foi feito, foi criado, foi formado única e exclusivamente para viver na presença de Deus. Qualquer outro caminho, qualquer outro lugar que você esteja, amados, não é o lugar certo. Muitos têm medo da morte e encaram a morte como ausência de vida. Mas eu quero dizer para você que a verdadeira morte é o afastamento eterno de Deus. Essa é a verdadeira morte. Deus é a fonte de toda a vida, de toda a bondade, de toda a alegria. Tudo que é bom provém de Deus. A verdadeira morte é o afastamento total da presença do Senhor. Esta é a morte que você deve temer. Não é a ausência de vida nesse corpo, mas o afastamento daquele que te criou, te formou para viver na presença dele. Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 16, 17 ao 20. Hebreus 6, 16. Hebreus 6, 17 ao 20. Hebreus 6, 17 ao 20. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero meditar no versículo 19, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Constância. A figura da âncora, irmãos, nos traz a imagem de um objeto que afunda no oceano, se fixa nas rochas e impede que o navio fique indo para lá e para cá. Ele está firme, ele está ancorado. Ela vai até as profundezas e se firma ali.
Pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, mas aquele navio ele está ancorado. E o autor do Hebreus, ele nos usa essa figura da âncora para falar que nós devemos estar ancorados lá no trono da glória, além do véu, é lá que nós devemos estar ancorados, para que os ventos e as dificuldades desse mundo, amados, não venham nos levar para a direita e para a esquerda. A vida cristã não é um parque de diversões, não é uma sala VIP, como muitos dizem, onde você entra na presença de Deus e acabou os seus problemas. Pelo contrário, a conversão é ir na contramão. Quando eu estou com o meu carro que eu vou convergir, eu vou na direção contrária. Converter-se é andar na contramão do mundo, de tudo aquilo que o mundo nos diz. E eu creio que se eu pegar um carro e for para a Avenida Brasil na contramão, muitos outros vão estar vindo na minha direção e vão bater, vão tentar me jogar para o lado, mas eu tenho que continuar. É como se eu soubesse que eu estou na direção certa, e nós estamos na direção certa, mas eu tenho que estar bem ancorado e firme, para que esses carros não me tirem do meu objetivo. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. Não existe outra opção, irmãos. É quando Pedro fala, mas para onde que eu vou, Senhor? Para onde que eu vou? Eles estão te abandonando, eles estão deixando, eles estão indo embora, mas eu vou para onde? Porque eu tenho conhecimento de ti, eu tenho relacionamento contigo, e isso me leva à constância de saber que eu não tenho para onde ir. Amém. Glória a Deus. Ai, irmão, mas Pedro negou a Jesus, sim. Mas a constância de Pedro está em se arrepender e permanecer firme no Senhor. Isso é constância, amado. Constância não é você não errar. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos os dias. A cada dia. Porque senão o Senhor não precisava renovar as suas misericórdias sobre a minha vida a cada dia. Mas é permanecer firme. É igual aquele boxeador, ele já está ali no último round. Mas ele levanta e ele continua. Eu não vou jogar a toalha, eu vou continuar. Eu vou continuar porque eu sou honrado. Eu vou continuar porque eu treinei, eu me dediquei a isso. Então eu tenho que continuar. Porque não existe opção, irmãos. Não existe opção, a realidade é essa. Para onde você vai? Para onde você vai se você se afasta da presença de Deus? O que sobra é a morte. O que sobra é o mundo. As coisas terrenas e passageiras. Nós buscamos as coisas maiores e mais excelentes. Somente estando ancorado, irmãos, nós fugimos do perigo do naufrágio. A âncora, ela pode parecer invisível, mas ela está ali. É essa fé. É essa fé que nos faz assim, não, eu vou me agarrar aqui. Eu vou me segurar aqui, porque a minha esperança está em Deus. Só tem uma diferença da âncora dos navios para nós. É que a âncora dos navios, ela afunda e a nossa, ela sobe. Ela sobe até a glória de Deus e nos sustenta. Amado, andar sem fé, andar sem esperança é não conhecer a Deus. Não conhecer a Deus é não ter intimidade. Uma coisa leva a outra, e por isso que eu digo que esses são pilares da fé cristã. Não podemos nos desviar deles, porque se desviando deles, nós nos desviamos do Evangelho, da presença de Deus. O quarto ponto, irmãos, vamos voltar para Hebreus 10. O quarto pilar para nós nos fortificarmos na graça é a comunhão, irmãos. Permanecer no corpo de Cristo. 24 ou 25. Hebreus 10, 24 ou 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Podemos dizer que vivemos num mundo hoje onde vemos um boom de pessoas meditando sobre escatologia, apocalipse, mas nós nos esquecemos do que a palavra nos diz. Olha só, conforme vai se aproximando aquele dia,
Conforme esse dia for se aproximando, e repare que a palavra também nos diz que quando se aproxima aquele dia, o amor se esfria, mas o amor que se esfria, amado, não pode ser o nosso amor, porque o nosso amor provém de Deus, é o amor acima dos outros, é aquele amor supremo. Esse não pode se esfriar, porque é fruto do Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em nós, deve habitar em nós o amor. Porque Deus é amor, compreende isso? Então, embora o amor no mundo se esfrie, embora o mundo deixe de amar, a Bíblia nos exorta a permanecermos juntos, conforme aquelas horas vão se aproximando, conforme a vinda do Senhor vai se tornando cada vez mais eminente, conforme começamos a ver os sinais, ao invés de nos afastarmos, devemos nos aproximar. A covardia não é desculpa para deixar de buscarmos a presença de Deus, porque se vemos algo errado, se não concordamos, se aquilo está fora da palavra, a nossa obrigação como servos do Senhor é pregar o Evangelho, é anunciar e não nos ocultarmos. Oh, glória, aleluia. Esse é o dever de um atalaia, é ver os soldados inimigos chegando ao longe, tocar a trombeta, é ver as heresias batendo a porta da igreja e permanecer lutando. É aquele que morre com a espada na mão, mas não nega a fé que há em Cristo, porque fomos chamados para isso, irmãos. O autor fala em consideração, respeito, importância, atenção que se tem e se demonstra por alguém. Eu tenho que me importar com a tua vida, irmão. Você tem que se importar com a minha. Infelizmente, irmãos, quando fica distante é difícil. A realidade é essa. É difícil. Eu preciso te ver, eu preciso ter contato contigo. Você vê que Paulo mandava as cartas, mas ele ficava, e nas suas cartas ele falava: olha, eu espero ansioso para ir ver vocês, irmão, para estar com vocês ali, para bater um papo, para conversar. Paulo tem essa expectação, porque, amados, quando você verdadeiramente ama o seu irmão, quando você verdadeiramente considera ele como irmão, você quer estar juntos, você quer estar próximo, você quer estar perto ali, você quer conversar, você quer passar horas ali conversando e falando de quê? Falando do seu pai. É a realidade, irmãos. O autor também nos diz sobre estimular, amado, incentivar, encorajar, é trocar experiência, é você falar para mim assim: olha, rapaz, eu estou com uma dificuldade assim, tu vai falar para mim assim: olha, eu já passei por isso. Busque a Deus, se dedique em oração, vai passar. Esse estímulo, não desiste agora, vamos lá. Vamos lá, vem comigo. Um soldado, quando o outro é atingido, ele não abandona, ele tenta carregar, ele faz o que possível for, irmão. É condecorado por isso. Precisamos entender que temos uma responsabilidade com os nossos irmãos. Mas se o meu irmão some, se ele fecha a porta na minha cara, como que eu vou falar com o meu irmão? Como que eu vou ajudar ele? Amados, nós somos um corpo. Um corpo. Se você amputar um braço e deixar ele ali, aos poucos a cor dele vai se tornando diferente. Não tem mais circulação de sangue naquele membro. Com o tempo ele vai apodrecendo. Ele está morrendo. Não tem tempo se estamos divididos. Jesus, ele disse isso. Jesus, ele nos diz que ele diz o seguinte: se Satanás milita contra Satanás, o seu reino está dividido, e um reino dividido não pode subsistir. Por que nós então buscamos fazer a divisão do reino de Deus, aonde deveríamos nos unir, aonde deveríamos nos fortalecer uns com os outros? Buscamos nos afastar. Amado, nós chegamos ao ponto de falarmos assim: olha, todas as igrejas estão erradas. Mas e eu quando me afasto da presença de Deus? Quando eu me afasto da comunhão? Porque a palavra de Deus nos diz que devemos estar congregados, reunidos, juntos, ali em amor, em comunhão. Quando eu faço isso, será que não percebo que exercendo juízo sobre os outros, acabo me condenando também por não praticar a mesma palavra?
Ah, mas tem muita coisa errada na igreja. Sim, tem. É bíblico. Jesus disse o quê? O joio cresce no meio do trigo, irmãos. A igreja só vai ser perfeita quando estiver com Cristo. Nessa terra sempre vai existir o joio no meio do trigo. Paulo chega a falar que isso é bom para que aqueles que são verdadeiramente sinceros na presença de Deus demonstrem tal sinceridade. Não para que fujam, se escondam, para que deixem de congregar, não. Isso é entregar os pontos, irmãos. Isso é desistir de lutar. Não podemos desistir de lutar se temos conhecimento, relacionamento. Precisamos ser constantes. Precisamos ter comunhão com os irmãos. Vamos voltar para 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 2. A segunda exortação de Paulo é a exortação ao ensino. Agora que já aprendemos que devemos estar fortalecidos no conhecimento, no relacionamento, na constância, na comunhão. Estamos fortalecidos na graça de Deus, fortificados ali. Agora Paulo nos exorta ao ensino. Diz assim a palavra do Senhor: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. No mundo geralmente funciona assim. Uma empresa, quando ela detém um determinado conhecimento, ela quer que ninguém saiba daquilo. Só que as coisas de Deus sempre são diferentes da coisa do mundo. Na presença de Deus nós aprendemos, nós nos fortalecemos com o objetivo de fortalecermos a outros. Tudo aquilo que passamos na nossa caminhada, todas as dificuldades, todas as tribulações, toda aquela casca que foi criada, aquela robustez, ela tem o propósito de fortalecermos a outros. Devemos passar para outros aquilo que nós aprendemos. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Discipular. A igreja, ela tem o mandamento do Senhor em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Se quiser pode abrir a sua Bíblia. Mateus 28, 19 ao 20. 19 e 20. Diz assim: portanto, ide. Aqui eu já vejo a ideia de algo em movimento, algo que não está parado. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amado, é uma ordem de Jesus. Ide. Não ficar parado, mas ir, se mover, se movimentar. Em qual sentido? Qual o propósito desse ide? Fazer discípulos. Olha, é como se ele chegasse e falasse: olha só, vocês estão aqui, vocês aprenderam comigo, vocês viram tudo que eu passei, vocês viram todos os ensinamentos que eu passei para vocês. Agora faz o seguinte, vocês vão e façam outros discípulos. Agora que vocês estão fortalecidos, que vocês têm o conhecimento, que vocês se relacionam, que têm constância, que têm comunhão, agora que vocês são um grupo, discipulem outros. Não retenha esse conhecimento de Deus. Amado, esse foi o erro básico lá atrás, no Antigo Testamento, querer reter as bênçãos de Deus. Não, nós somos o povo, nós temos o conhecimento, ninguém entra. Jesus, ele fala: vai, divulga essa palavra. Isso é bom demais, amados. É bom demais, você não pode reter. Se eu chegar e te der uma mala com R$1 milhão, eu duvido que você vai querer ficar quieto. Você vai ter que falar com alguém, aquela alegria, aquela satisfação. Isso é a palavra de Deus. Tem que haver essa necessidade, essa urgência, essa importância de passar para outros, porque eu não sei, amados, até quando eu estarei aqui. Eu não sei quando é o final dos meus dias. E tudo aquilo que Deus me ensinou, tudo aquilo que Deus me mostrou, eu vou enterrar, eu vou cavar um buraco e vou guardar. Isso é importante, é bonito.
bonito, é lindo, a revelação da palavra de Deus é maravilhosa, mas eu vou guardar só para mim, é meu. Ninguém vai saber isso, ninguém vai ouvir essa palavra. Para que serve isso, irmãos? Enterrar o talento, guardar ali, não divulgar, não passar para outro. No mínimo pode ser considerado egoísmo. Tantas coisas que o Senhor nos fala nas madrugadas, tantas coisas que o Senhor nos mostra, amado. Não é possível que haja um servo de Deus com que o Senhor não fale através da sua palavra, não fale através do seu Espírito. E será que não temos nada para oferecer para os outros? É o mandamento de Cristo, irmãos. Ensinar e fazer discípulos. Discípulos são alunos. Discípulos são seguidores, porque existe o Mestre que é Cristo. Existe o Espírito de Deus que nos ensina. Ele é o nosso ensinador de justiça. É o próprio Deus quem nos diz isso. Ele é quem conduz a igreja no caminho que ela deve seguir. Só que ensinar, irmãos, não é só... Vem cá, José, senta aqui, José. Senta aqui que eu vou te explicar o que é isso. Ensinar não é isso. Não é somente isso. Ensinar dentro do contexto bíblico é um ato prático e não teórico. Por isso que precisamos primeiro nos fortalecer, para depois ensinarmos. Porque aquele que não se fortaleceu não pode ensinar, porque não tem experiência, não tem com o que passar, não tem prática. Ler a palavra por ler e não praticar é vão. Eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo ou aquilo que eu não busco viver de forma alguma. Eu não posso ensinar algo que eu não vivo ou que eu não busco viver. Que valor tem se eu chegar para você e falar: irmão, olha, Coca-Cola não bebe de jeito nenhum, hein? Coca-Cola, meu irmão, ó, vai morrer. E aí você passa ali e você vê eu sentado na garrafa de Coca geladinha, tuque, 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 tuque. Lucas capítulo 12, versículo 1, parte B, o Senhor falou: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é o conhecimento, mas sem prática. Eu digo: olha, não faça isso, mas eu mesmo pratico aquilo que eu condeno. Por isso que eu digo que o ensinamento bíblico ele é um ensinamento prático. Primeiramente se vive aquilo, primeiramente você vive esse conhecimento, esse relacionamento, essa comunhão, e então você passa a ensinar. Por quê? Porque você entende, compreende, você vive que aquilo gera frutos na sua vida. É aquela receita da tia, né, que fala: pode fazer isso aí que é batata, o arroz fica top. É isso. Eu não posso dizer que alguma coisa é boa se eu não experimentei, irmãos. E da palavra de Deus é exatamente isso. Nós precisamos experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nós precisamos viver. O Senhor fala: fazei prova de mim, verá que eu sou Deus. Fazei prova de mim, é isso. Vive a minha palavra, pratica aquilo que eu ensinei. Se não gerar fruto, vem falar comigo, porque eu sou Deus e eu disse. São duas coisas imutáveis, irmãos. É a palavra e a promessa de Deus. Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Então o que Ele diz na sua palavra, se nós praticarmos, nós vamos colher os frutos. Evangelho é transformação, irmãos. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, estávamos falando sobre a diferença de bapto e baptizo, né? Baptizo ele traz a ideia de algo que foi... Bapto e baptizo trazem a ideia de algo que foi imerso, que foi mergulhado. Só que enquanto que bapto não há troca de substância, não há alteração de substância, né? Você mergulha e sai a mesma coisa. Em baptizo, necessariamente tem que haver troca, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Essa é a ideia de batismo. A ideia do batismo é essa.
é a mudança, é a transformação. Aquilo que entrou ali não é a mesma coisa. O Evangelho é isso, é a transformação. Não há conversão se não há transformação. O Evangelho é transformação de vida. E se o Evangelho do Senhor é transformação de vida, eu posso afirmar que a maior pregação do Evangelho somos nós, no nosso dia a dia. Nós ensinamos o Evangelho através do nosso caráter. Nós ensinamos o Evangelho através da demonstração de confiança em Deus. Nós ensinamos o Evangelho através da modificação do ambiente em que estamos e não sendo influenciados por esse ambiente. Nós podemos estar onde for, aonde nós chegamos tem que existir algo diferente em nós. Eu transformo esse ambiente, porque aonde eu coloco a planta dos meus pés, o Espírito de Deus habita na minha vida e o Senhor está comigo todos os dias. Então, amado, não importa onde você entre, há transformação do ambiente, tem que haver transformação do ambiente. Paulo estava na cadeia, houve transformação do ambiente. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas houve transformação do ambiente. O ambiente que era um ambiente propício para a morte foi transformado em vida, porque eles não morreram. Há transformação do ambiente, irmãos. No deserto há fome, sede, mas quando Deus está no deserto contigo, há transformação do ambiente. Compreende isso? Pode ser aquele quartinho velho, mas se você entra na presença de Deus, irmão, há transformação do ambiente. Nós vemos a vida e o ministério de uma pessoa nas suas obras, no seu testemunho. O discurso pode ser bom, pode ser perfeito, pode ser lindo, pode ser eloquente, pode ser fluido, mas se o testemunho é mau, irmãos, foge disso. Todavia, se o irmão não tem tanta eloquência, fala de forma gaguejada, fala de forma arrastada, mas tem um testemunho fiel a Deus, nesse você pode confiar, não é por sabedoria humana, mas por conhecimento de Deus. Estar na presença de Deus transforma você. Somente Deus é capaz de transformar o homem. Somente Deus é capaz de transformar o homem. Porque quando Deus te chama, te pega e fala assim, senta ali. Já se passaram 30 anos da tua vida, mas agora senta ali. Tu foi para onde tu quis, tu fez aquilo que tu quis, mas agora senta aqui. Senta aqui que agora eu sou Deus e eu vou falar contigo. Ali é diferente. Ali tudo muda. O dia fica mais claro, as nuvens ficam mais azuis, as lágrimas rolam, as pessoas não compreendem, mas quando Deus chega perto de ti e fala, olha, agora é a hora de eu falar contigo, há transformação do ambiente. O ambiente da tua vida. As tuas expectações mudam, irmão. A tua vontade muda. Você olha e fala assim, cara, o que eu estou fazendo? O que eu vim fazendo da minha vida toda? Que loucura, Senhor. Agora eu consigo ver. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora não. Agora os meus olhos te veem. Agora eu compreendo. Agora eu entendo que é preciso haver mudança. Não é discurso, irmão. Não é palavra bonita. É mudança. Não é conhecimento. Não é entendimento. É mudança. É relacionamento. É mais profundo. As coisas de Deus são mais profundas, irmão. Mateus 5. O Senhor nos mostra isso. O Senhor nos mostra isso. Fazendo uma leitura superficial dos mandamentos do Senhor, talvez olhemos e entendamos que amarás o teu próximo como a ti mesmo, então eu não vou fazer mal para o meu próximo. Mas o Senhor, Ele nos traz a profundidade, porque a palavra nos fala que antes nós víamos como por uma imagem desfocada, mas Cristo, Ele traz a revelação de todas as coisas. Ele fala com clareza, de forma aberta, para que possamos compreender. E talvez façamos um juízo errado
de algumas coisas por não entendermos a profundidade daquilo. O Senhor, Ele fala o seguinte: olha só, aquele que te pedir a capa, dá também a túnica. Aquele que te pedir um, dá 10. Ele está falando, é como se o Senhor falasse assim: está compreendendo a profundidade do amarás o teu próximo como a ti mesmo? Se o teu irmão te pedir, se desfaz de tudo, você consegue fazer isso? Porque a resposta é não. E é por isso que eu dependo da graça. Ele fala assim: vocês acham o quê? Que o adultério é só quando o homem se enreda por outra mulher? Não! Ele te traz a profundidade daquilo. Ele fala: só de você olhar, você já pecou. Você tem condições de não pecar? E a resposta é não. Por isso que você depende da graça. A profundidade do conhecimento, do entendimento do Senhor na sua palavra, aquilo que Ele tem para nos revelar, é muito mais excelente, irmãos. Não são somente verbos, provérbios, fonemas, não. É profundidade espiritual. O Senhor nos mostra isso. Ele nos mostra isso através do seu ministério, mostrando que todo aquele entendimento que existia, aquela coisa legalista, o que o Senhor queria e exigia, ia muito mais fundo. E só poderíamos alcançar aquilo através da graça, irmãos. Porque nós não conseguiríamos cumprir aquilo. Versículo 3, 2 Timóteo. Três, 4, 5. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Podemos destacar 3 pontos aqui, irmãos, nessa exortação de Paulo ao serviço cristão. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Devemos suportar as adversidades, mas não é suportar as adversidades de qualquer forma. As adversidades vêm e devemos suportá-las, e podemos suportá-las de qualquer maneira, mas não é assim que o Senhor espera. Ele espera que suportemos as adversidades como bons soldados. Um bom soldado, irmãos, ele deve ser acima de tudo leal àquele que o arregimentou, que o alistou para a guerra, para a batalha. A lealdade é um princípio que deve estar em qualquer bom soldado. Para falar, aquele soldado é bom, ele não pode ser insubordinado, ele tem que ser leal. A lealdade é a qualidade de quem se expressa ou se comporta sem artifício ou intenção de enganar. Um bom soldado tem que ser sincero com Deus. Um outro princípio que nós temos aqui é: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Um soldado não pode largar o seu posto e fazer o que quer, irmão. Preste atenção, tu imagina, tu está no meio da guerra, tem um soldado ali, e ele: ih, rapaz, mas agora está na hora do meu seriado. Não tem como ser soldado assim, irmão. Você tem que ter compromisso com aquele que te alistou. Você tem que ter compromisso com aquilo que você foi chamado para fazer. Foi chamado para pregar? Se dedique à palavra. Foi chamado para orar? Se dedique à oração. Ah, irmão, então eu não posso assistir, eu não posso... Pode, deve, mas sendo um bom soldado. Isso não pode atrapalhar a sua comunhão com Deus. O princípio é esse. Estar embaraçado com as coisas desse mundo é que essas coisas desse mundo te atrapalham a sua comunhão com Deus, a sua caminhada, aquilo que está proposto. Se eu digo que aquilo que o meu alvo é Cristo, e eu passo a colocar obstáculos na frente desse alvo, irmão, eu estou fazendo alguma coisa errada. A palavra de Deus diz assim: não vos veio tentação que não seja humana. E muitas das vezes eu mesmo crio essas dificuldades para mim. Eu falo: Senhor, dai-me entendimento da palavra,
Dai-me compreensão da palavra. Mas agora não. Daqui a pouco, na hora que eu quero. Porque agora eu tenho outra coisa para fazer. Não pode ser assim, irmãos. Abrir mão das suas vontades. Um bom soldado, ele abre mão das suas vontades para obedecer aquele que o regimentou. Irmão, tem coisas que eu faço que eu não gosto de fazer, a realidade é essa. Mas o Espírito de Deus me leva a fazer e me ensina através daquilo. Eu lembro que uma vez eu estava no meu trabalho. E eu estava cheio de si. Estava cheio da razão. Eu estou certo, eu tenho que falar. E o Senhor no meu coração, cala-te. Aprende a servir, aprende a obedecer, cala-te. Não quero te ouvir. Fui para a reunião, falei o que tinha que falar, e eu estava certo. De uma perspectiva humana, eu estava certo, eu tinha razão. Todos concordaram, porque aquilo estava certo. Mas de uma perspectiva espiritual, eu estava sendo desobediente àquilo que o Senhor tinha me falado para não fazer. E quando eu saí da reunião, o Senhor fala no meu coração: e agora tu fazes aquilo que tu queres. Então és tu, Senhor, da tua própria vida. Abnegação, irmãos, é abrir mão dos meus próprios interesses para atender ou satisfazer a necessidade daquele que me chamou. Para servirmos a Deus, temos que ter abnegação. A minha vontade não é perfeita, mas a de Deus é. Se eu sou servo, eu tenho que ouvir e não negligenciar aquilo que eu ouço. Não negligenciar aquilo que a palavra me afirma. Eu devo ter uma vida guiada por Deus e obedecer a Deus. Porque digamos que o Senhor fale assim: agora larga tudo e vai para o Nordeste. Ah, mas o Nordeste é calor, Senhor. Me manda para um lugarzinho mais frio. Não é assim que funciona. No versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O conceito por trás de militar aqui é o conceito de lutar. E Paulo traz a figura daquelas pessoas que participavam das Olimpíadas, né? Um atleta, por melhor que ele seja, se ele não seguir as regras estabelecidas para aquele torneio, para aquela luta, irmão, ele é desclassificado. Só que ele só descobre que ele foi desclassificado no final. Você percebe a importância disso? Porque o Senhor fala assim: olha só, naquele grande dia, eu vou colocar à direita aqueles que são meus e à esquerda aqueles que não são. E eu vou dizer para você: afastai-vos de mim porque não vos conheço, porque não lutaram de forma íntegra, não obedeceram às regras, não seguiram os mandamentos e os princípios. Não é só participar da competição, não é só militar, é militar de forma correta. A pessoa íntegra, ela age com retidão e não se afasta do seu caminho, mesmo em situações adversas, irmãos. Para servirmos a Deus temos que ter integridade. É a qualidade de alguém que é irrepreensível. É a figura que Paulo quer trazer para nós. Um atleta que obedece às regras, um soldado que é leal e que age com abnegação. E para finalizarmos, irmãos, Paulo nos exorta a lembrarmos das promessas. 2 Timóteo 2, 11 e 13. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não muda. Independente daquilo que o homem faça, daquilo que o homem diga, Deus não muda. Independente da forma como o homem age, Deus não muda. Deus, ele continua sendo fiel.
O homem sim é falho, Deus é perfeito. Temos promessas, irmãos. Temos promessas, temos um prêmio. Temos uma mesa posta com o Senhor. Temos uma eternidade pela frente. Ninguém que milita um bom combate se envolve com coisa dessa vida. Fique com essa palavra, irmãos, que ela possa crescer no seu coração e produzir frutos. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia. Deus, não sabemos como te agradecer pelo que o Senhor falou nessa manhã para nós. Não temos como expressar a nossa gratidão por este teu grande feito. E Deus é tão bom quando ouvimos uma mensagem como essa, porque ela nos exorta e ela nos mostra, Senhor, uma grande verdade, que o Senhor realmente nos ama. Se o Senhor não nos amasse, o Senhor não falaria assim conosco. Se o Senhor não nos amasse, o Senhor não agiria da forma como tem agido com nós no decorrer de todos estes dias. A segurança que temos, ó Deus, da Tua presença em nossas vidas, a segurança que temos, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe em cada momento da nossa existência, a Sua preocupação, ó Deus, de nos levar para o céu. Deus, isso tudo nos encanta, isso mexe conosco, e como a palavra mesmo diz, o Teu amor nos constrange, ó Deus, nos constrange. Pai, obrigado por isso. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é assim conosco. Mesmo nós sendo maus, mesmo negligentes, mesmo, ó Deus, não dando importância aos Teus ensinamentos, como foi falado aqui, o Senhor não muda. O Senhor não depende de situações, não depende nem de nós. Por isso o Senhor é imutável. Em Ti não há sombra e nem variação alguma. Tu és o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Meu Deus, nós Te agradecemos pelas Tuas promessas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor vela pela Sua palavra para a cumprir. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. E Te agradecemos também por este culto. Deus, ministramos a Ti, mas saímos daqui ministrados, Senhor. Saímos daqui engrandecidos, ó Deus. Saímos daqui cheios do Teu Espírito. Pai, obrigado por tudo isso. É bênção demais para nós. E somos gratos a Ti por cada uma dessas bênçãos. Senhor, agora olha aqui o Teu povo. Estes que estão aqui, Pai. Aqueles também que estão nos ouvindo pela internet. Senhor, sê com cada uma destas pessoas. Acompanhe essas pessoas no decorrer desta semana, Senhor. Meu Deus, traze-as de volta para a reunião de domingo próximo. Pai querido, para que elas possam ser renovadas, cheias novamente, Senhor, desta virtude gloriosa. Deus bendito, Deus amado, sê com cada um dos meus irmãos e irmãs. Ajuda-os. Pai, os problemas são muitos, as lutas são diversas, o mundo se levanta contra nós. Pai, carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, é o que Te pedimos agora, e desde já somos agradecidos a Ti, em o nome santo do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, e os que também nos ouvem, desde agora, para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.